Cristiano, pode me dar o ok, tá bom? Bom dia a todos. Tá, pode começar. Tá liberado. Então, bom dia a todos. Inicia-se o evento sobre o tema Organizações Inovadoras, o papel dos líderes, que tem como objetivo apresentar aos participantes quais os comportamentos, atitudes e ações dos líderes que podem inibir, bloquear e ou potencializar a inovação. Presentes os membros da Corte, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, a vice-presidente, corregedora regional eleitoral, desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar, a juíza de direito, Lavínia Helena Macedo Coelho, o juiz Gilson Ramalho de Lima, o presente ainda o diretor do Fórum Eleitoral de São Luís, juiz José Nilo Ribeiro Filho, juízes da Justiça Eleitoral do Maranhão, o diretor-geral do TRE, Dr. Luan Matos, secretários, assessores, coordenadores, servidores responsáveis pelos núcleos de ensino à distância e socioambiental da Escola Judiciária Eleitoral e Ouvidoria do TRE do Maranhão. Temos também servidores do Tribunal Superior Eleitoral, servidores dos tribunais de Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Ceará. E o palestrante deste evento, o professor Dr. Miguel Trigo, que passamos a apresentar. O professor Miguel é o responsável pelas linhas de investigação em inteligência de negócios e sistemas colaborativos de apoio à atividade empresarial do Programa Doutoral em Ciências da Informação da Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. É especialista em inovação, gestão da inovação, inovação organizacional e inovação da gestão. Estratégia, inteligência de negócios 4.0 e transformação digital. Reconhecido pelo seu entusiasmo focado no processo de inovação empresarial e pela sua dedicação ao estudo de abordagens vanguardistas de crescimento estratégico de negócios, coopera frequentemente com quadros executivos de empresas líderes em Portugal e no Brasil, e também com instituições públicas e governamentais para desenhar planos que permitam atingir um nível superior de crescimento e valorização comercial. É ainda presença regular como orador convidado em eventos no âmbito da gestão, inovação, liderança e inteligência competitiva. É doutorado em Ciências da Informação e Comunicação pela Université de Sous-Toulon-Var, na França, tendo um percurso com mais de 15 anos de investigação alicerçado na aplicação do método pesquisa-ação na área das ciências sociais. Usará a palavra o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Obrigado, bom dia a todos. Espero que estejam bem, assim como seus familiares. Gostaria de saudar as autoridades presentes, a do nosso egrégio Tribunal Regional Eleitoral e juiz eleitoral. Quero fazê-lo na pessoa da eminente desembargadora Ângela Salazar. Dos nossos convidados, faço na pessoa do professor doutor Miguel Trigo, que será o nosso palestrante, e aos nossos queridos servidores da família judiciária, saúdos em nome do nosso diretor-geral, Dr. Luan Matos. É verdade e espero dos senhores toda a atenção, não as minhas palavras, as minhas digressões, mas aquelas que advirão, com certeza, do professor Miguel Trigo, que tem um currículo vasto, verticalizado a respeito da matéria. Nós aqui vamos tratar de um tema bastante sensível, que é exatamente o LIODES, esse Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
ele hoje já é pautado em 2 resoluções, quais sejam a 119 do nosso Egrégio Conselho Nacional de Justiça e a 747 do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. E o que é mais importante, aos senhores palestrantes, aos senhores convidados, àqueles que já integram o LIODES, assim como o TRE Maranhão, é que esta palestra não tem apenas o condão de cumprir uma determinação do CNJ. Não, pelo contrário. Aqui nós queremos exatamente demonstrar o poder do trabalho colaborativo, do diálogo e das parcerias. Isso que é importante e que eu vejo desde quando assumi a presidência desta Igreja Corte. E aqui, professor Miguel Trigo, trago uma particularidade à Vossa Excelência. Quando estive à frente do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, há um ano atrás, fiz questão de que nós tivéssemos exatamente uma gestão compartilhada, nos espelhando, trazendo conhecimento com outros tribunais, dividindo aquilo que nós temos de bom, que é feito em nossa casa, e levar ao conhecimento exatamente dos demais presidentes de tribunais, para que possamos ter exatamente, dentro de pouco tempo, uma unicidade, ou quase isto, entre os tribunais. Vejo que há uma necessidade premente de que tenhamos, por exemplo, aqui no Maranhão, está se desenvolvendo uma tarefa A. Concomitantemente, nós não sabemos, temos 2 ou 3 tribunais que o fazem também. Então, acho que a necessidade de que somente um faça e dê esse conhecimento a todos e possamos nos integrar. E assim poderíamos, em vez de estar trabalhando 2, 3 temas ao mesmo tempo, poderíamos estar com temas distintos. Isso seria, com certeza, de uma valia muito grande para o enriquecimento do Poder Judiciário Eleitoral e do Poder Judiciário como todo do nosso país. Então, aqui, sem maiores digressões, eu já devolvo a palavra ao cerimonial para que possamos ouvir o professor Miguel Trigo e, de logo, ab início, quero trazer os meus agradecimentos, porque teremos uma sessão aqui no nosso TRE daqui mais ou menos a 40 minutos. Então, portanto, para que não haja uma secção das palestras de Vossa Excelência, que se não tiver terminado quando no início do nosso julgamento, eu aqui já agradeço penhoradamente e aqui publicamente agradecer também a nossa coordenadora, a Carla Abdala, por ter trazido, isto foi de bastante salutar, quando ela nos procurou e dizia, presidente, nós temos um professor que está à disposição para nos ajudar. E eu prontamente aceitei, porque acho que isto que é importante. Essa interação, espero aqui dar um grande abraço no professor Miguel. Hoje eu faço virtualmente, assim como os demais participantes desta palestra, e que possamos fazê-lo num brevíssimo espaço de tempo. Tenho certeza que Deus estará a comandar e que tenhamos que afastar essa pandemia do Brasil e do mundo, e logo, logo estaremos de forma presencial. Que Deus abençoe a todos e uma palestra, com certeza, exitosa teremos a partir de agora. Professor Miguel, perguntamos se o senhor autoriza a gravação da sua palestra para posteriormente publicar no canal do TRE do Maranhão no YouTube. Totalmente de acordo, concordo, sim, senhor. Então, neste momento, ouviremos o professor doutor Miguel Trigo com a sua palestra. Professor doutor, fique à vontade. Vou só partilhar aqui os slides. Já estão vendo os slides, certo? Certo. Sim. Ok, muito bem. Eu sou um estudante do português e estou tentando aperfeiçoar a minha capacidade bilíngue de falar português de Portugal, mas também tentar falar um pouquinho o português mais parecido com o do Brasil. Então, eu vou tentar, para que me possam entender melhor, falar o português mais com o sotaque do Brasil. Se eu falhar em algum momento e se disser alguma coisa que não faça sentido, por favor, me interrompam, tá bom? Porque, como eu estava dizendo, ainda estou
aprendendo e poderei cometer alguma gafe. Eu queria começar por transmitir que é realmente uma grande honra e um prazer enorme poder estar aqui hoje com vocês, nesse que eu diria, e penso que podemos dizer assim, o arranque formal de um caminho conjunto em prol da inovação e em prol da inovação também no seio do tema. Em seguida, obviamente, queria agradecer as palavras que me foram dirigidas e confirmar que estarei, obviamente, rezando para que rapidamente possa, efetivamente, conhecê-los pessoalmente aí em São Luís, que infelizmente ainda não conheço, apesar de já ter percorrido bastante do Brasil. Já tive em locais como Roraima, Rondônia, Foz do Iguaçu, São Paulo, Rio, Recife, Salvador, Porto Alegre, Natal, Fortaleza. Portanto, é uma falha minha ainda não ter ido aí em São Luís e, efetivamente, espero que em breve o possa fazer. Queria agradecer não só as palavras, mas também o voto de confiança, a oportunidade que o Trema me está dando de poder, então, trabalhar em conjunto com todos vocês e todos vocês, e, obviamente, o faço na pessoa do seu presidente, desembargador Joaquim Figueiredo dos Anjos, a quem lhe volto a agradecer as suas palavras e gostaria, no seguimento das mesmas, de dizer como é bom ouvir alguém demonstrar o que vem fazendo nessa filosofia de colaboração, de gestão compartilhada. É bom poder falar com pessoas que falam a mesma língua que nós, que já perceberam que o mundo em que vivemos necessita novos modelos. E obviamente, quero parabenizar o Trema por avançar, por ter coragem, por querer fazer diferente. Então, é para mim realmente um gosto muito grande poder ter essa oportunidade de trabalhar junto com vocês. Cumprimento também especial para a Carla Abdala, para o Egídio, para o Gilberto, para o Gilberto e para a Venância, e ainda para a minha estimada orientanda de doutorado, que também já vem trabalhando com o Trema, a professora Amanda But, que sei que está também na audiência. E, sem mais delongas, eu, então, entraria no tema aqui da nossa palestra. Não é? Qual é o papel dos líderes nas organizações inovadoras? Como todas vocês e todos vocês sabem, o papel das lideranças numa organização é fundamental. E na inovação não é exceção, né? Se as lideranças não quiserem que as coisas aconteçam, se não derem o exemplo, se não se envolverem, se não reconhecerem aquilo que é feito em qualquer áreas, as coisas não vão acontecer. E então eu gostaria de começar, não falando já desse livro, que penso que alguns de vocês conhecem, não é? Do Simon Sinek, Comece pelo Porquê, que no fundo nos traz aquilo que torna as organizações que são mais queridas pelos seus clientes, o que é que as torna, o que é que as faz diferentes. Mas aqui eu trago esse livro apenas para, por enquanto, tomar emprestado o título, né? Eu acho que quando estamos falando, seja do que for, nós devemos começar por nos colocar questões. E na inovação, mais importante do que apresentar respostas é saber colocar as questões certas. Não é? E então eu agora ia pedir o vosso contributo
para me ajudar a responder a uma questão que é essa aqui. A primeira questão, eu ia pedir que vamos dar uns 30 segundos e se pudessem escrever no bate-papo por que acham que é importante inovar, seria uma ajuda muito importante para mim. Para melhorar, sem dúvida. Transformar, sem dúvida. Buscar soluções que otimizem nosso trabalho e tragam mais benefício ao nosso público e leitor. Inovar para superar desafios. O mundo está mudando, sem dúvida. Jacaré parado vira volta, sem dúvida. Para antecipar as soluções. Maximizar resultados. Aperfeiçoar o que existe e trazer algo de novo, sem dúvida. Tornar-se mais eficiente. Aproveitar o poder do trabalho coletivo. Exatamente. Muito obrigado pela vossa colaboração e sem dúvida, vocês facilitam muito o meu trabalho, não é? Que assim já não preciso de falar tanto. E, sem dúvida alguma, que esses são os motivos para inovar. Não é? Eu trago ainda mais umas colaborações em que, no formato de citações, que nos ajudam, no fundo, a complementar aquilo que vocês já diziam. Essa, para mim, é uma citação formidável. Foi um primeiro-ministro do Canadá, que em 2018, bem antes da pandemia, né? Em 2018, no Fórum Econômico Mundial, na sua palestra, ele dizia que a velocidade da mudança nunca foi tão rápida. No entanto, nunca voltará a ser tão lento outra vez. Ou seja, nós vivemos realmente, como vocês falavam ali há pouco, num mundo em que estamos sempre em mudança. E nada é mais rápido do que a própria mudança, não é? Ou seja, mudamos e essa mudança está cada dia se tornando mais rápida, não é? E então, outra situação fenomenal, né? E essa já de 2020, né? Pelo presidente, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, que nos primeiros meses da pandemia, ou seja, quando todos nós tivemos que aprender de um momento para o outro, a escala global, em todo o mundo, a trabalhar de forma diferente, a estudar de forma diferente, a comprar de forma diferente, a socializar de forma diferente. Ele nos falou que, em 2 meses, assistimos a uma transformação que estaria prevista demorar 2 anos. Portanto, a velocidade da mudança com a pandemia, com a Covid, acelerou ainda mais. E, obviamente, isso tudo implica transformações. Né? E, obviamente, temos as transformações tecnológicas que todos estamos vivenciando agora, mas, claramente, tem muito mais coisas. Não é? Temos inteligência artificial entrando com muita força, temos a internet das coisas cada vez mais a acontecer. Não é? Sabemos que o primeiro objeto ligado à internet, ou seja, o nascimento da internet das coisas, foi uma torradeira, ok? Mas, hoje em dia, quase tudo que é produzido, tudo que é objeto físico, quase todos, hoje em dia, são produzidos com sensores, não é? Portanto, a internet das coisas vai crescer cada vez mais. A impressão 3D e por aí fora. Ou seja, uma série de
de tecnologias estão aparecendo, estão se desenvolvendo cada vez mais rápido e também quase todas as áreas dos saberes estão passando para o digital. Ok? As pessoas também estão mudando. Não é só percebermos que idades elas têm, onde estão localizadas, mas também aquilo que falava antes, ou seja, de que forma é que as pessoas também fazem a evolução tecnológica e a esses novos comportamentos que tivemos que adotar, quais serão aqueles comportamentos que irão ficar? Será que aquelas necessidades que as pessoas tinham para o qual nós tínhamos produtos ou serviços para satisfazer essas necessidades são diferentes? Não é? Nós temos que estar, no fundo, também sempre atentos ao que vai se passando. E, obviamente, estas duas tendências, estas tendências sociais e as tendências tecnológicas vão, obviamente, influenciar o ambiente corporativo em que estamos quando falamos de organizações. Obviamente, também questões políticas, questões econômicas, questões ambientais vão influenciar. E aqui surge um termo que eu gosto muito de usar, né? e que, no fundo, eu diria assim, nós temos que inovar para continuar sincronizados. Eu gosto muito de utilizar o termo organizações sincronizadas, em vez de usar 2.0, 3.0, 4.0, porque aí temos que estar sempre alterando o ponto zero para sincronizar. Porque sincronizado, ou nós estamos sincronizados com o mundo em que habitamos, com o mundo que nos rodeia enquanto organização, ou não estamos. E então, eu diria, em complemento àquilo que vocês me ajudaram a responder o porquê inovar, eu diria para continuarmos e conseguirmos estar sincronizados com o mundo que nos rodeia. E agora uma outra pergunta, se me pudessem voltar a ajudar a responder num bate-papo, por que gerir a inovação? Trinta segundinhos para, por favor, digitarem vossa resposta no bate-papo. Buscar resultados, sem dúvida. Para ter um mínimo controle sobre o resultado, sem dúvida. Para que a inovação acompanhe o direcionamento, exatamente. Para que haja um objetivo comum, para maximizar o potencial de cada um, sem dúvida. Resultados esperados. Certo? Precisamos de gestão para um mundo caótico, sem dúvida. Para criar uma cultura e desenvolver pessoas. Sem dúvida, para saber onde se quer chegar. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa ajuda a responder a essa questão. E eu, novamente, trago aqui uma citação que eu, quando olho para ela, chego a me arrepiar. Essa citação é de um senhor chamado Larry Houston, que durante 19 anos foi diretor de inovação da Procter & Gamble, não é? A gigante Procter & Gamble, que todos nós interagimos diariamente, certamente, com algum produto da Procter & Gamble, seja no dentífrico que usamos para escovar os dentes, seja nos produtos de limpeza que usamos em casa, seja nas fraldas para aqueles que têm filhos pequenos que usamos com os nossos filhos, ou seja, um gigante que tem milhares e milhares de produtos. E o seu diretor de inovação trouxe essa estatística que eu acho incrível, que todos os anos 60% a 70% dos produtos novos que são lançados falham por uma razão que eu acho incrível, por não entenderem as necessidades do cliente.
Ou seja, como é possível o nosso produto, ou de uma Procter & Gamble e de outras grandes organizações que têm todas as condições para tentar perceber aquilo que são as reais necessidades dos clientes, não o fazem. E então, todos os anos, temos 60% a 70% dos produtos fruto do trabalho de inovação a falhar. E agora aqui um dado estatístico também interessante, que eu acho que nos ajuda a perceber, para além, obviamente, daquelas contributos que vocês colocaram no bate-papo, que nos ajuda a perceber porque é que devemos gerir a inovação. Porque a inovação tem riscos e faz parte falhar. Não pode falhar por causa daquele motivo de não perceber a necessidade do cliente. Ok? Esse eu acho que é incrível, não procurar saber as verdadeiras necessidades do cliente. Bom, mas esse dado estatístico aqui foi coletado pela Strategizer, a empresa do Alex Osterwalder, que ficou mundialmente conhecido pelo seu lançamento do livro Business Model Canvas e o Canvas do modelo de negócio, que é usado mundialmente, não é? Quando estamos tentando perceber qual o modelo de negócio indicado para aquilo que estamos tentando lançar. Bom, então, esses dados são relativos aos investimentos dos venture capitalists dos Estados Unidos entre 2004 e 2013. Né? E esses dados revelam que 6 em cada 10 investimentos vão correr mal, vão falhar, e o investidor vai perder dinheiro. 3 em cada 10 vão trazer algum resultado, algum retorno. Okay? E apenas 4 em cada 1.000 vão ser realmente projetos que vão trazer um retorno possivelmente de 50 vezes aquilo que foi investido. Isso traz aqui também uma das questões fundamentais, não é? Para responder ao porquê inovar e também para perceber que inovação implica desenvolver vários projetos. Ok? Porque com essa taxa de insucesso, se nós só nos focamos em lançar um projeto de cada vez e não tentamos ir vendo, não é? Fazendo lançamentos de projetos que começam pequeno, gastando pouco tempo, pouco dinheiro, mas que vamos tentando validar pelo caminho, nunca vamos conseguir grandes resultados. De uma forma mais simples, não é? No fundo, aquele gráfico quer dizer que, por exemplo, se estivéssemos falando de uma Procter & Gamble, por cada 250 projetos em que a Procter iria investir $100.000, dos 250, 162 falhariam. Estão ali a vermelho. Não é? Não vão conseguir vingar esse. 87 dos 250, aqui em amarelo, teriam algum retorno. E apenas um conseguiria realmente tornar-se um grande êxito de vendas ou qual fosse o objetivo, nesse caso, tornar-se um motor de crescimento para a Procter. E se falarmos de uma pequena empresa, uma média empresa, mais pequenos, se avançarmos com projetos de $100.000 cada, 6 deles vão falhar, 3 vão trazer algum retorno e mais apenas um vai realmente revelar-se de sucesso. Portanto, com uma taxa dessas, temos um dado interessante. Esse dado aqui é o resultado. Ele foi coletado um ano após uma experiência que aconteceu na Itália com uma turma de pós-graduação em empreendedorismo. Okay? Todos os alunos tiveram as aulas, aprenderam com os mesmos professores, mas depois houve um pequeno experimento que eles realizaram para ver se fazia sentido tentar fazer as coisas de outra forma. E então eles
há uma parte dos estudantes que disseram que deveriam olhar para seus empreendimentos como através das lentes do pensamento científico. E o pensamento científico é o quê? Estamos tentando criar uma teoria, certo? Quando estamos falando do processo científico. E as teorias são construídas com a criação de hipóteses, que em seguida vamos testar. E esses testes vão revelar duas possibilidades. Ou a hipótese foi confirmada, ou então não foi confirmada. Portanto, não é verdadeira. E então temos que começar de novo a criar novas hipóteses. Ou também pode estar inconclusiva. Aí temos que novamente começar de novo e tentar e confirmar as hipóteses. Portanto, esse grupo entendeu o seu empreendimento dessa forma. E vejam a diferença nos resultados. Isso foi um ano após terem se formado no tal curso, ok? E vejam que, em termos de média de retorno financeiro, após, não é, passado um ano, os empreendimentos daqueles a quem foi dito para olharem ao seu empreendimento através das lentes do pensamento científico, ou seja, construção de teorias, criação de hipóteses, validação ou não das mesmas e por aí, vejam a diferença de resultados em termos monetários. 12.071 dólares para 255,40 para os outros que a quem não foi dito para olharem para os seus empreendimentos dessa forma. E depois, outro dado importante é esta abertura à mudança. Não é? Ou seja, as pessoas que foram pela lente do pensamento científico foram muito mais abertas a perceber, ok, não estou indo no bom caminho, então tenho que refazer aqui o meu modelo de negócio, por exemplo. Não é? Aí se chama o pivot, não é? Que estamos habituados a ouvir falar em termos de empreendedorismo, quando nós vamos tentar testar nossas hipóteses e elas se mostram não verdadeiras, por vezes temos que olhar para o nosso modelo e dizer, não, isso aqui não é válido, isso não. Então, mudamos algumas componentes e estamos fazendo um pivot. E vejam como as pessoas tiveram muito maior abertura para mudar o seu modelo inicial. Né? 20 e tantos por cento mais. Portanto, isso também nos mostra que é possível gerir a inovação e que faz sentido, até porque os resultados estão aqui demonstrados. Nova pergunta, me desculpem, está dando tanto trabalho. E agora, se me puderem colocar na caixa de bate-papo o que entendem que é a inovação, eu gostaria da vossa ajuda. Sim. Criar algo novo. Fazer diferente com resultado melhor. Fazer melhor de forma diferente. Encontrar novas soluções para velhas práticas. Usar a forma de executar uma tarefa para otimizar a energia despendida e o resultado, certo? Uma boa ideia, criada colaborativamente, implementada e gerando valor ao usuário. Fazer de forma mais eficiente. Algo novo gerando valor. Buscar melhoria. Perfeito. Eu estou realmente com o trabalho bem mais facilitado, né? Porque efetivamente é realmente o que vocês foram respondendo. Né? Mais uma vez trago aqui algumas citações de pessoas que
eu acredito serem dos que mais sabem sobre inovação, né? Até porque dedicaram muito da sua vida a essa área da inovação, do empreendedorismo, de tentar fazer coisas novas. E a primeira pessoa e a primeira colocação que eu trago é do professor Clayton Christensen, que infelizmente nos deixou em 2020, creio que por causa da pandemia, que nos diz, mas felizmente deixou-nos, mas também nos deixou um legado muito grande, e certamente que os presentes e as presentes o conhecem. Ele ficou muito conhecido porque foi ele que cunhou a inovação disruptiva, não é? Com o seu livro O Dilema do Inovador. E aí está, o professor Clayton Christensen também era de um termo que eu adoro, que é o Jobs to be Done, que eu acredito que muitas de vocês e muitos de vocês também conhecem. E o Jobs to be Done, segundo ele, é isso, é compreender o progresso que um cliente está tentando atingir em circunstâncias particulares. E para ele, a inovação é conseguir compreender esse progresso que o cliente está tentando atingir, compreender as circunstâncias particulares do progresso, ou seja, nós temos que conhecer como vive, onde vive, todas as envolventes, tudo aquilo que possa estar influenciando a decisão do nosso cliente, e saber que as decisões têm, obviamente, dimensões funcionais, mas também têm dimensões sociais e dimensões emocionais. E nós temos que ser capazes de conseguir compreender aquilo que o cliente está querendo realizar, o progresso que está querendo realizar, e perceber, então, essas dimensões que também envolvem aquilo que ele quer fazer. Outra pessoa também bastante famosa, que ficou conhecida, não é? E muitas vezes é apelidada do pai do empreendedorismo dos nossos tempos, que é o Steve Blank. Ele foi responsável, junto com o antigo aluno dele, o Eric Rice, né, pelo movimento da Startup Enxuta, mundialmente a Lean Startup. Então, Steve Blank nos coloca aqui: inovação é satisfazer os desejos e as necessidades atuais e futuras dos usuários, transformando rapidamente uma ideia num produto ou serviço, utilizando o mínimo de recursos e dinheiro. Ou seja, aquilo que eu falava há pouco. Nós sabemos que vamos ter que desenvolver uma série de ideias, okay? Porque no final, das 250 que vimos há pouco, uma será realmente uma ideia que vai ser transformadora. Algumas vão trazer alguns dos resultados positivos. Então, nós temos que investir em várias. Mas temos que ir rapidamente para o terreno, e, no fundo, o movimento da Startup Enxuta é esse, nos obriga ou nos impele a criar rapidamente uma solução, não é? Um protótipo de uma solução para aquele progresso que a pessoa está tentando colocá-la na mão do nosso potencial cliente, o usuário. Que só a partir do momento em que nós colocamos a inovação no terreno, nós podemos começar a aprender com a forma como as pessoas a vão usar ou não vão usar, né? E o Startup Enxuta é isso, não é? Criar, testar, aprender e melhorar, ok? E marcar iterações que devem acontecer de uma forma cada vez mais rápida, ok? E vamos desenvolvendo o nosso produto assim. E, obviamente, começamos com pequenos experimentos, gastando o mínimo de dinheiro e de tempo, e à medida que no caminho, e aí sim já falaremos de jornada de inovação, à medida que no caminho vamos validando nossas hipóteses, aí vamos investindo mais tempo e dinheiro naquelas ideias que realmente vão mostrando maiores condições de sucesso.
Aqui, estes dois professores do INSEAD, na França, o professor Kim e a professora Malborne, nos trazem que inovação realmente é aportar valor para o cliente. Como vocês falavam ali na caixa de bate-papo, ok? Não é tecnologia. E esta é a diferença entre invenção e inovação. Né? Ou seja, que é aqui também consubstanciado essa minha colocação pelos autores, esses 4 autores de um livro também formidável na área da inovação, que se chama Eat, Sleep, Innovate, ou Comer, Dormir e Inovar. E, no fundo, o título é esse, porque eles querem transmitir que a inovação tem que ser algo que acontece todos os dias, que, tal como comemos e dormimos, também temos que conseguir ter a visão de que todos os dias estamos e temos que ter a obrigação de inovar e fazer algo diferente que gera valor. E eles optaram por essa definição bastante ampla de inovação e pela utilização do termo diferente para mostrar como isso. Ou seja, não tem valor. Ok? E aí volto na diferença entre invenção e inovação. Invenção, sem dúvida, é algo novo. Só passa a ser inovação quando gera valor. Okay? Gera valor para o utilizador final e gera valor, obviamente, para a organização. E então, eles utilizam o diferente, também falando dessa questão que está mais do que comprovada, que a inovação, muitas das inovações que acontecem no cruzamento de saberes. Há um outro livro formidável sobre essa perspectiva da inovação e de como muita da inovação acontece no cruzamento de saberes, que se chama o efeito de Médici, ok? Lá vocês vão poder encontrar a história como aquela tecnologia que durante já muitos anos é usada nos caminhões, nos transportes, como é que, no fundo, a tecnologia que procura as melhores rotas para os caminhões seguirem, essa tecnologia nasce de um encontro entre um engenheiro que trabalhava numa transportadora e um biólogo. O biólogo lhe disse que possivelmente a solução para o problema dele estaria em perceber como é que as formigas transmitem sinais umas às outras, que lhes permite saber onde está, qual o caminho mais rápido para chegar na comida. Ok? Essas e outras histórias vocês encontraram lá e que, no fundo, ajudam a sustentar essa ideia de que inovação é criar algo diferente, como vocês também, aliás, já tinham falado ali no bate-papo. E os autores ainda falam dessa questão, não é? A inovação é uma disciplina. Isso pode ser gerida, medida, dominada e melhorada através de um processo de cuidado. E o que será inovação com cultura? Mais uma vez, pedia a vossa ajuda aqui. Estou aqui já olhando para a caixa do bate-papo, mais uns 30 segundinhos, então, se me puderem ajudar aqui com a vossa colocação de que o que é ter a inovação como cultura na nossa organização. Ferramenta de transformação. Faz parte dos processos organizacionais. Inovação é um processo contínuo e necessário por parte de todos os colaboradores. Está no dia a dia da organização, que transborda. É um comportamento, uma postura de mudança na corporação a partir do interesse do cliente. Introjetar continuamente grupo a necessidade de ser inovando, disseminada no planejamento da ação,
nova forma de trabalhar, enxergar os processos, inerentes ao comportamento, aos hábitos, à rotina, ter foco no cliente, buscando entregar valor, poder ser visualizado e percebido nas ações e práticas das buscas de soluções do dia a dia, ainda as estratégias. A mais difícil forma de mudança é a cultural, sem dúvida. Bom, mas então, eu, depois da vossa ajuda, também resolvi pedir ajuda a uma pessoa que vocês certamente conhecem há mais tempo que eu e bem melhor que eu, que é a juíza Luciana Zanoni. E a juíza Luciana Zanoni, falando da sua experiência no Laboratório de Inovação e Just Lab, lá em São Paulo, nos traz isso. Né? Para uma instituição ser inovadora, o Laboratório de Inovação constitui passo importante e inspira a inovação. Mas deve estar ancorado em amplo programa de gestão e inovação que assegure que aquilo que vocês falaram ali, que a inovação passa a ser diária e está em todos os pontos da administração, ou seja, em todas as tarefas do dia a dia, em toda a organização. E é preciso, e por isso hoje eu pedi para fazermos essa sessão com todas vocês e todos vocês líderes do Trema e, obviamente, convidados, é preciso que os senhores transmitam a mensagem de que o órgão está numa nova fase, em que é possível questionar a utilidade dos procedimentos que são aqueles que estão sendo adotados, em que os processos de trabalho podem e devem ser revistos e as burocracias desnecessárias devem ser eliminadas, implementando, então, mudanças que visem a eficiência, como vocês também falaram há pouco. E então eu entraria aqui, finalmente, né, no que eu entendo ser o papel dos líderes nessa construção de uma cultura inovadora, ou seja, né, aquela célebre frase que todos já escutamos, né, certamente mais ou menos da mesma forma que eu vou falar, que a cultura, estratégia ao pequeno almoço, ou no café da manhã, né? Pequeno almoço é aqui de Portugal, ou seja, a cultura come a estratégia no café da manhã, ou a cultura come a inovação no café da manhã. Né? E então, o papel dos líderes é fundamental. E diríamos que há 4 níveis, principalmente. O primeiro nível é na definição granular dos resultados que se pretende alcançar. E, em seguida, também na definição granular dos comportamentos que viabilizam esses resultados. Nós não podemos querer atingir alguns resultados se não tivermos os comportamentos corretos para os obter. E definidos os comportamentos, terão os líderes esse papel de identificar os hábitos e os sistemas que já estão no terreno, que bloqueiam, então, os comportamentos desejados para podermos chegar nos resultados que pretendemos. O terceiro aspecto que necessita da contribuição dos líderes é criando estimuladores dos comportamentos, criando artefactos e cutucadas. Tem ali alguns exemplos, não é? Ou seja, o que é que são estimuladores? São rituais, é a forma como as coisas se fazem na organização. Aquela ali que eu apresento como um ritual, essa é a ilustração daquilo que acontece na Amazon, que acho que todos concordamos é das
organizações mais inovadoras em todo o mundo, em que em todas as reuniões da alta direção ou onde se vai definir estratégia, há uma cadeira que é deixada vaga. E essa cadeira significa o cliente final, a pessoas ou as pessoas para quem nós estamos criando alguma coisa. Não é? Porque todos os outros têm que ter noção que, quando se tomarem decisões, têm que estar sempre garantidos, tem que estar sempre garantido o ponto de vista do cliente. Os líderes são fundamentais também como mentores, ajudando as pessoas a diminuir o receio de inovar, não é? Porque inovação implica riscos e nós todos temos um certo receio, mas será que vai correr bem? Não sabemos, nunca fizemos, vamos ter que arriscar. E é fundamental o papel dos líderes aí como mentores a ajudar as pessoas a ultrapassar alguns dos receios. E também porque possivelmente terão experiências passadas que ajudam a mostrar alguns dos bons caminhos. E possivelmente há uma série de checklists que podem ser entregues para as pessoas. A checklist que eu depois partilharei com vocês, uma das checklists que eu mais amei até hoje foi a checklist que o pessoal que trabalhou na modernização dos canais digitais do governo americano, quando foi criado pelo Barack Obama, o presidente Barack Obama, eles criaram uma checklist fantástica, mostrando aquilo que é importante em qualquer desenvolvimento de um novo software. Começando, obviamente, por dizer que foco no cliente. Okay? A colocação de lembretes. Por exemplo, esta série de citações que eu trouxe aqui poderão estar espalhados pela organização. E eles servem, não é, como lembretes, porque nós, quando olhamos para algumas dessas citações, certamente vamos pensar, não, calma, eu tenho que pensar no meu cliente, deixa ver se isso faz sentido. Criar rankings, criar tabelas classificatórias. Nós humanos adoramos a competição. E então, muitas vezes, a criação de tabelas com os mais inovadores, as secções que estão conseguindo melhores resultados e que são mais queridas dos nossos clientes, isso cria uma vontade de querer fazer melhor que os outros, né? Que é a outra secção. Obviamente, nesta competição salutar, que vai ajudar a organização a melhorar, porque todos vão se envolver para tentar fazer melhor. E trazer também histórias. Primeiramente, histórias dos nossos clientes, ou dos nossos usuários, das pessoas para quem nós existimos e para quem trabalhamos todos os dias. Trazer essas histórias e mostrar aos colaboradores o impacto que as ações têm na vida das pessoas e o impacto que as inovações que vão sendo conseguidas tiveram na realização do progresso que as pessoas estão querendo fazer, são inspiracionais e funcionam de forma espetacular. E histórias também de outras inovações que foram realizadas por outras organizações. Também servem, obviamente, de inspiração e de motivação. E, finalmente, a quarta tarefa dos líderes será fazer parte da equipe, ou seja, a inovação como ADN, ou seja, que está dentro de nós, que nós já não conseguimos viver olhando para as coisas da mesma forma como antes fazíamos, implica o envolvimento de todos. E as pessoas só vão acreditar que a inovação é importante para a organização se os líderes estiverem no processo. Se os líderes estiverem lá arregaçando as mangas, tentando fazer e não estarem apenas esperando pela apresentação das propostas. Okay? Está no terreno. Por exemplo, eu trouxe uma série de citações, trouxe algumas ideias, né? Fui buscar, recorri
a alguns dos livros que vou mostrar no final, mas é a minha percepção das coisas. Da mesma forma, se nós só vamos intervir no processo quando for para ouvir as propostas e avaliar, certamente há muita coisa que nos vai escapar e que nós não vamos perceber. Por isso, a necessidade dos líderes também estarem no terreno. E depois, se o líder está no terreno mostrando que também está tentando inovar, é a maior prova de que o que espera de todos os outros, das suas equipes, é que eles façam igual a ele. E então, assim, diríamos que podemos colocar num mapa o que será, então, como criar uma organização inovadora. Esse mapa do mesmo criador do Canvas, do modelo de negócio, né, é o mapa de como criar uma cultura inovadora. E a primeira coisa, né, no fundo, criar uma cultura inovadora é conseguir responder a 3 questões. Novamente, questões. Sempre mais importante questões. Saber colocar as questões certas para depois as respostas fazerem sentido. Primeira questão, que resultados esperamos alcançar? Tarefa dos líderes, que tínhamos falado há pouco. Segunda questão, comportamentos necessitamos que as pessoas tenham que nos vão permitir alcançar os resultados. E, finalmente, terceira questão, o que é que potencia esses comportamentos e o que é que bloqueia esses comportamentos? Ok? Então, vamos tentar olhar de uma forma geral, ainda não estamos falando do tema, né? O que é que desejamos como resultados? Criar uma organização que toda ela seja inovadora, em que a inovação faz parte do ADN. Uma organização resiliente à mudança e à disrupção, que consegue rapidamente dar resposta a situações como o Covid. Nós sabemos que há organizações que tiveram que se adaptar, mas que já conseguiram dar respostas e estão funcionando bem. Uma organização em que os ativos já estão preparados para o futuro. Uma organização que retém as suas pessoas mais inovadoras. Uma organização que, através de um processo de gestão da inovação, sabe como reduzir os riscos associados com a inovação. E uma organização focada nos jobs to be done dos seus clientes, das suas partes internas, dos seus usuários. É isso que desejamos. Então, quais são os comportamentos que precisamos para conseguir esses resultados? Em termos de inovação, obviamente, não estou a falar de nenhum caso em específico, mas em termos de inovação, diríamos que há 5 comportamentos que são fundamentais para podermos dizer que a nossa organização é uma organização inovadora. E os comportamentos é a curiosidade, a obsessão pelo cliente, a colaboração, a capacidade de se movimentar em ambientes ambíguos, né, marcados pela mudança cada vez mais rápida, a capacidade, lá está, de estarmos sincronizados com aquilo que se está passando ao nosso entorno. E o empoderamento, né? O permitir às pessoas agir, ok? E, obviamente, que cada um desses comportamentos vai, obviamente, ser refletido em questões como aquela que víamos a juíza Luciana falando, ou seja, o questionamento do status quo, ou seja, podermos dizer assim, não é? E lá está, é uma organização onde não se matam ideias. Então nós questionamos o status quo e quando nos dizem, mas nós sempre fizemos assim aqui. Há depois uma segunda pergunta, mas será que essa é a melhor maneira de fazer as coisas? Pode até ser, mas porventura poderá não ser.
E então, só porque fizemos, não faz sentido que continuemos a fazê-lo assim. Okay? Aquilo que vocês há bocado falavam, buscar fazer diferente e melhor. A colaboração, esta criação de equipas multifuncionais com conhecimentos e perspectivas diferentes e que vão se focar aqui nisso, na busca incansável pelos jobs to be done. Ou seja, nós temos que nos organizar de acordo com aquilo que precisamos entregar para os nossos clientes, para os nossos usuários. Okay? O job to be done, o progresso que essa pessoa ou que essas pessoas estão tentando, deve implicar também que nós, como organização, nos estruturemos para responder àquilo. Okay? E então, com equipas multifuncionais, com conhecimentos e perspectivas diferentes. Ter a tal mentalidade aberta, colocar sempre como, e se não fizéssemos as coisas assim? Ou como poderia ser se, ao contrário daquilo que normalmente fazemos, fizéssemos algo assim e assim? Também pessoas sempre alertas e sempre buscando estímulos externos na organização. Não é? Era o Picasso que falava que tinha que provar boas ideias. Não é? E quem não sabe que, como o mouse da Apple nasceu de uma visita que o Steve Jobs foi fazer ao Xerox Park em Palo Alto. Foi lá que ele viu um mouse pela primeira vez, mas a Xerox não soube, ou seja, criaram uma invenção, mas não passou para a fase de inovação. Passou a ser inovação quando o Steve Jobs pegou em algo, realmente, que foi inventado noutro local e conseguiu mostrar para os clientes e conseguiu criar valor para os clientes da Apple. O empoderamento permite que as pessoas passem a fazer, passem a mobilizar recursos, passem a decidir. E, obviamente, a colaboração também se vê na forma como as pessoas começam a interagir, em que ganha lugar a transparência, a franqueza, o falar a verdade, sempre com respeito uns pelos outros. O que está aqui em causa são ideias, não são pessoas. Não é? E se eu não concordar que aquela é uma boa ideia, eu tenho que falar. Obviamente, se os outros acharem que é uma boa ideia, eu também deveria depois associar e tentar que ela tenha sucesso. Mas se eu não concordo, eu devo falar. E não devo ser não vou desrespeitar ninguém, nem devo ser criticado por estar a fazer. Saber também que uma organização inovadora, quando está efetivamente procurando reduzir o risco da inovação, vai ter a certeza que está tentando arranjar soluções para necessidades ou problemas reais, para não correr o risco que 60% a 70% dos produtos ou dos serviços que vai lançar sejam um fracasso. Saber que inovação é isto, é um processo de iteração constante, vai implicar mudanças, ou seja, as hipóteses que não se confirmaram têm que ser, não é? Temos que reformular, criar novas hipóteses, experimentar e correr riscos sentados. E então, quais são os potenciadores desses comportamentos? Nós vemos ali a um verde mais claro aquilo que eu destaco daqueles quatro responsabilidades dos líderes, não é? E que, no fundo, depois podemos vê-los também na alocação de recursos. Como é que é feita a alocação de recursos na organização? Os recursos são todos canalizados para aquilo que é o como sempre se fez ou a alocação de recursos para a inovação. Os líderes prestam a mentoria estratégica às pessoas, aos colaboradores. Estão se focando também na gestão de portfólio de inovações. E, ao fazer isto, eles garantem que as inovações, como também falaram há pouco, estão ligadas ao core, ou seja, estão
sincronizadas também com aquilo que são as estratégias da organização. Não é? Porque nós sabemos, e há bocado aquela frase da cultura come a estratégia no café da manhã, tem muito isso. Não é? E é que uma coisa é aquilo que nós definimos como estratégia e outra coisa é aquilo que acontece na realidade. Ok? Tem organizações que é bem diferente, por muito que queiramos que a estratégia seja por aí, né? Se depois não nos focamos no terreno, as coisas não vão mudar. Portanto, a inovação também tem que ser legitimada, tem que ter poder. E tem que fazer parte também das recompensas e incentivos que existem na organização. Se não há recompensas e incentivos também para quem está inovando, as pessoas vão pensar que não é algo importante e, portanto, vão deixar de tentar fazer diferente. Obviamente, também esta necessidade de gerir a inovação, um processo de inovação, de ir buscar as ferramentas de inovação e também desenvolver nas suas pessoas, e sabemos que esse desenvolvimento é algo a longo prazo, em que é feito em vários projetos, aprendemos uns para os outros. Só para dar um exemplo, vocês certamente conhecem aquele grande falhanço que houve na Amazon, quando a Amazon tentou lançar o Fire, não é? Que era um celular. O que aconteceu com as pessoas que estiveram naquela equipe? Foram utilizadas num dos grandes novos motores de crescimento da Amazon. Foram muitos dessas pessoas que pertenciam à equipe do Fire, estiveram depois no time que criou o armazenamento na nuvem, né, que hoje é responsável já por uma faturação importante da Amazon. Assim, e quais são os inibidores dos comportamentos que queremos? Diríamos que foco no curto prazo, inexistência de uma estratégia de inovação, continuarmos presos a esses modelos atuais, a inovação ser tratada como uma caixa negra que não se sabe bem como é que as coisas realmente podem acontecer. Não permitir às pessoas que estão desenvolvendo algo novo o acesso aos clientes atuais para tentar aprender com eles. A existência do medo de generalizar, de falhar. A burocracia atrasando a inovação. Não é? A burocracia que não faz sentido atrasando a inovação. Não dá poder à inovação. Não recompensar a inovação. A seleção das ideias que avançam ser feita pela pessoa com maior salário e não pelo mérito da ideia, não é? Que foi comprovando ao longo de um processo de iteração e de testar hipóteses que essa era a ideia que merecia avançar. Métricas erradas para quando ainda estamos tentando desenvolver uma inovação. Não é? Tentar utilizar as mesmas métricas que são usadas para aquilo que já fazemos diariamente, portanto, para a execução. E depois, lá está, não tentar trabalhar com esse conhecimento das pessoas. Para terminar, eu daria aqui essa citação. Aliás, vou trazer duas citações. Essa primeira do Steve Blank, novamente, não é? Tudo a ver com aquela questão da cultura como a inovação no café da manhã, que diz que a cultura da organização não é o póster, apesar do póster ser importante que vocês têm na cafeteria dizendo somos inovadores. É o que se vê sendo recompensado e punido diariamente na organização. E a última citação é de alguém que eu acho que muitos dos que estão hoje aqui presentes, ele era realmente um ídolo para muitos de nós. Não é? Há esta cena que dizia isso, que no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo.
ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. E essa citação, no fundo, é o que eu procuro transmitir relativamente à minha vontade de poder colaborar nesse projeto conjunto com vocês todos aí do Trema. É empenho, compromisso, esforço total para que tenhamos sucesso. Obviamente, é também, possivelmente, aquilo que se exige dos líderes do Trema. Portanto, não é para agora, mas certamente vou ver como agora fazer chegar a todos vocês líderes um trabalho para casa. Não sei se vocês falam assim, trabalho para casa na escola, né? Ou seja, trabalho para fazer em casa. Vai ser responder, então, e voltamos ao início, não é? Começar pelo porquê, ou seja, vou pedir e vou fazer chegar aqui um mapazinho desses a vocês, porque qual é a razão de existir, a razão de ser da organização, o seu propósito. E como é que vocês acham que o Trema deve fazer as coisas diferentes? Aquilo que poderá tornar o Trema especial ou único. E depois, sim, o que produtos e serviços é que fazem com que aquilo que dissemos anteriormente seja oferecido pela organização. Essa será a outra tarefa, não é? Como viram, eu só me limitei a colocar aqui que já é sobre o tema, não é? Também irei pedir a vossa colaboração para responder aquilo que vocês acreditam ser aplicado ao Trema. E termino, então, partilhando com vocês alguns dos livros que me ajudaram a preparar a palestra de hoje, que me ajudam certamente diariamente no trabalho que tento fazer na área da inovação. E, para além dos livros, tenho também algumas cicatrizes, mas essa não vou mostrar, que me levam a dizer novamente e a dizer-vos o quão importante é o papel dos líderes se realmente queremos que a inovação passe a ser a cultura do Trema. Muito obrigado a todos e a todos. E se ainda estiverem com vontade de continuar a conversar comigo, acho que agora podemos passar para um período de perguntas e respostas, e eu já falei muito, é um dos problemas dos professores. Professor, agradecemos imensamente, né? O desembargador José Joaquim já está em sessão plenária e temos muito a agradecer, tanto pela palestra quanto pelos workshops que virão. Muito obrigada, professor Miguel. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode abrir o microfone ou colocar no chat, como preferir. Então, vamos aguardar algumas perguntas para que o professor possa responder. Temos aí uns 5 minutinhos, né, Carla, ainda para esses questionamentos, caso ocorram. Por enquanto, professor, estão só lhe parabenizando pela excelente palestra, não tem ainda nenhuma pergunta. Obrigado. Estão perguntando se os slides serão disponibilizados. Sim, serão disponibilizados, né? Carla providenciará isso, né, Carla? Tem aqui uma pergunta. Algum conselho para quando dá errado, professor? É assim, eu diria que quando dá errado temos que criar nova hipótese, não é? E tentar fazer agora diferente. Ou seja, por exemplo, quando eu estava falando daquela situação na Amazon, não é? Que tentaram lançar o Fire
e foi um falhanço que custou muitos milhões de dólares, ok? Mas a ideia foi, ok, nós aprendemos com aquele erro e há uma coisa importantíssima, não é? Inovação implica errar todos os dias, ok? Só que o que temos que fazer é um erro novo todos os dias, não podemos cometer o mesmo erro. E assim nós aprendemos com ele, já não o vamos cometer. E no dia seguinte vamos cometer erros novos. E o que temos é que aprender com eles, ok? E quem quer trabalhar inovação tem que perceber que isso é o que faz parte, ok? Senão vamos estar sempre fazendo aquilo que sempre fizemos, porque sabemos que aí não tem erro, ok? E Uma então outra não pergunta, iremos inovar. professor. Diante dessa pandemia, está sendo difícil implementar ações inovadoras? Eu diria que e já há alguns dados estatísticos que mostram que as organizações que conseguiram ou que estão apostando na mesma inovação estão tendo sucesso, ou estão tendo mais sucesso que as restantes. Portanto, eu diria que a pandemia não é algo para dizer, ok, não é tempo de inovar, ok, não é a primeira coisa é tentar ver como é que nós podemos manter a nossa organização viva, mas uma parte importante é dizer assim, ok, então como vamos fazer diferente? Não é? Porque é aquilo que eu colocava no início, ou seja, a pandemia criou transformações, seja tecnológicas, seja nos consumidores, ok? E nós temos que nos adequar a eles. Não são os consumidores que têm que se adequar àquilo que nós fazemos, ok? Os consumidores ou os clientes se adequam ao que nós fazemos. Pensem na Blockbuster, não é? Na locadora. Muitos de vocês pode ser que ainda tenham conhecimento do que era a Blockbuster. Não é? Ela deixou de existir simplesmente, ou creio que existe uma nos Estados Unidos, ok? Por quê? Porque o modelo que a Netflix criou fazia muito mais sentido para nós. Começando por não aplicar nenhuma multa, ok? Se nós nos atrasássemos na devolução do filme, ok? E, assim, enquanto não havia Netflix, muita gente usava Blockbuster. Mas no dia em que foi possível ter outra oferta, as pessoas vão preferir uma oferta que responda melhor ao progresso, ao job que elas estão querendo fazer. Portanto, também só rapidamente para dizer que foi depois de uma pandemia que surgiu uma empresa que acho que todos nós conhecemos, ainda existe hoje, chamada Sony. Ok? Foi numa pandemia, gripe espanhola. Ok? Foi aí que nasceu, ou seja, era um ambiente muito similar com o que vivemos hoje. Ok? E foi após uma crise grave que também nasceu ai, como se chama? Agora me fugiu o nome, mas assim, eu consigo arranjar, e também partilharei com os slides, vários exemplos de inovações e de organizações que hoje até continuam se dando muito bem, que apareceram em tempos de crise e de pandemia. Tem uma outra pergunta sobre qual será o próximo passo nesse processo de capacitação junto ao TRE. Aí eu já respondo, professor, dizendo que a Silvia Reis, do setor de capacitação, entrará em contato para essas respostas. Certo. A outra muito pergunta, bem. Considerando as características do setor público, alguma sugestão de como engajar os servidores na cultura da inovação? Assim, há um autor que eu acho fenomenal e tive a felicidade de conhecer aqui no Porto, uma vez que ele veio cá fazer uma palestra, chamado Daniel Pink, que escreveu um livro que em inglês se chama Drive.
Não sei se tem aqui. Vou tentar pegar para mostrar a capa. Não tenho aqui, peço desculpa, não tenho. Ainda é dos livros que eu ainda tenho em papel, que eu hoje em dia tenho tudo digital, mas esse ainda tenho em papel. Mas então, esse livro, o Daniel Pink, no fundo, fez uma pesquisa profunda e uma recolha enorme dos comportamentos, aliás, daquilo que motiva as pessoas nas organizações. Okay? São 3 os grandes motivadores para as pessoas: autonomia, sentimento de pertencer a algo maior do que aquilo que fazemos e a possibilidade de sermos bons a fazer algo, o tal maestria, ok? Então, esses deve-se, a meu ver, os líderes devem procurar possibilitar, e quando falávamos do empoderamento, falávamos disso, não é? Ou seja, permitir às pessoas terem autonomia na realização das suas tarefas. Permitir às pessoas se tornarem muito bons a fazer algo específico. E quando eu falava há pouco das histórias, contar as histórias das pessoas que são impactadas por aquilo que nós fazemos, faz com que nós também nos queiramos envolver ainda mais. Eu podia contar uma história, por exemplo, de uma vez houve um diretor aqui da faculdade que veio falar comigo, não é? Como eu sou da inovação: o Miguel, tem aqui uma questão. Tenho muitos professores que, por vezes, não cumprem aquilo que está estipulado em termos de prazos para a correção das provas e tal. O que é que me aconselha a fazer? E eu disse: vá para o terreno, procure aquelas pessoas que foram mais prejudicadas pelo incumprimento dos professores, grave pequenos vídeos e mande para os professores. O que aconteceu às pessoas por eles não terem cumprido com aquilo que... Né? E, possivelmente, pessoas que deixaram de poder concorrer a um emprego e tiveram outros problemas, certamente serão a melhor forma de colocar os professores a pensar. Né? E eu disse isso e a minha orientanda deve estar aí pensando: ok, então se despache fazendo a leitura da minha tese. Né? E eu sei que todos os dias penso nisso. Então, professor, eu acho que encerramos por hoje. Em nome do presidente, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, agradecemos a sua brilhante participação, a sua brilhante palestra, e que logo, logo nos veremos, né, Carla Vidala, com a programação do LEODES, né, do TRE do Maranhão, essa implantação do LEODES aqui no TRE do Maranhão, que se tornará, com certeza, um TRE inovador. Muito obrigada a todos, em nome do presidente, e tenham todos um bom dia. Bom dia, obrigado. Muito obrigada mais uma vez, professor. Muito obrigada, imensamente grata. Obrigado eu. E agradecemos mais os 8 workshops que virão a partir do próximo mês. Muito obrigada. Obrigado.